gente, bem-vindos ao primeiro episódio do Minkcast, o podcast especial do Renovo. E nesse podcast nós vamos contar um pouquinho da nossa história como igreja e também da história do pastor Pedro, do ministério dele, dos 15 anos de ministério. Esse ano a gente está comemorando 1 ano de Minha Igreja na Cidade e esse podcast é para te contar como tudo começou. Isso mesmo. Na verdade, essa é só uma prévia da comemoração, porque a comemoração mesmo vai ser lá no Renovo 24. A gente está esperando você, então faça a sua inscrição, porque a gente está na última semana do segundo lote. Então não perde tempo, faça a sua inscrição, porque vai ser uma festa muito legal. E nesse primeiro episódio do podcast, a gente está com convidados ilustres aqui. E eu vou pedir para que cada um agora se apresente. Pode ser eu? Pode ser você. Oi, gente, meu nome é Adriana, eu sou a mãe do Pedro e da Isabela e também sou uma das pastoras aqui da igreja. Nós pastoreamos a Rede Gerar, a rede de adulto, e junto com o meu esposo Marcelo, também nós pastoreamos o time da família. Muito chique. já passou para você já o bastão, você escutou? Meu esposo. Eu sou o Marcelo, junto com a minha esposa, com essa família aqui maravilhosa. Somos os pastores junto com o nosso pastor presidente, o nosso pastor sênior, o Pedro Estrela, e nós somos essa família aí. E agora eu passo a bola para minha filha. Oi, eu sou Isabela, sou filha da Adriana e do Marcelo e irmã do Pedro. Quem disse que é? Eu sou a avó do Pedrinho. Podemos esquecer. Eu sou a avó do Pedrinho, isso aí, né? Agora com o mais novo integrante da família, o Choquito. Também, mas aí Que é o cachorrinho. tem também as galinhas, né? Então tem muita gente, Muita gente. família. E o Pedrinho ama o cachorrinho. Escutei nos stories hoje. Pedrinho ama. Sim. Mas hoje eu tava conversando com ele, aí eu falei assim, o que tem lá na sua casa? Aí a primeira coisa que ele falou é as galinhas. Aí eu falei, mas tem mais coisa? Ele tem galinha. Ele gosta das galinhas. Isso aí. Então, já apresentados todos os nossos O participantes. Pedro não se apresentou. Ei, gente, primeiro estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gabi tá te arrebentando aqui no Minkcast. E toda essa produção aqui tem que ver os bastidores desse podcast. Muito legal, muita excelência. Eu sou Pedro, sou casado com a Naile, somos casados já há 8 anos, pai do Pedrinho e um dos pastores aqui da minha igreja na cidade. Estamos aqui servindo a Jesus e o reino e muito feliz de estar aqui com vocês. Isso mesmo, gente. E você que está nos vendo pelo YouTube, já vou te convidar para que se você não segue o nosso canal, clica aqui, se inscreve no nosso canal, curta esse vídeo, espalhe esse vídeo para 679 pessoas que você conhece, porque daqui eu tenho certeza que vão sair assim chaves espirituais para o seu ministério, para as nossas vidas, porque aqui vão sair muitas histórias legais. Fica com a gente até o final, hein? Isso aí. Eu não vi se você falou, mas esse é o primeiro de 4 episódios que a gente vai ter. Então fica ligado, vai acompanhando as nossas redes sociais que a gente vai soltando os próximos durante esse mês. Isso mesmo, edição especial do Minkcast. E um spoiler dos 4 episódios é que a gente vai contar de fato, né? A Gabi já comentou sobre a história, né, da nossa igreja, os 15 anos de ministério do pastor Pedro. E hoje, no primeiro episódio, a gente vai falar especificamente sobre a infância do Pedro, né? O Pedro deixou de ser flamenguista para ser cruzeirense, para quem não sabe. Mas ele um dia foi flamenguista, ou seja, ele foi carioca, ele é carioca da gema, né? Não tão da gema mais, agora curte aí um pão de queijo, uma coisinha mineirês. Mas a gente queria começar com histórias engraçadas, assim, da infância de vocês, quer dizer, da infância do Pedro, né? Da família de vocês no Rio. E como que era a infância do Pedro, né? Quem começa a falar e quem quer falar? Bom, o Pedro, bebezinho, ele era uma criança assim muito boazinha. Eu assim não lembro assim de nenhum episódio que ele fosse assim chorão. Ele chorava muito porque quando estava com fome, vocês vão ver uma foto aqui, aí vocês vão ter uma ideia. E também cólica, mas isso é normal, né, de qualquer bebê. Mas o Pedro ele sempre foi muito tranquilo, bebezinho.
Aí, sim, crescendo, né, mais para frente, com 3, 4 anos, ele sempre também foi uma criança muito, assim, participativa, queria estar sempre participando de qualquer momento, né, na casa, quando a gente ia em festas de família também, ele sempre participava, queria estar servindo as pessoas, ele tinha isso, sabe, de estar arrumando ali as mesas, sempre tirando os copos sujos e servindo as pessoas. Então, o Pedro, ele era assim, sempre queria estar participando de qualquer evento que a gente ia, seja com família, seja também na igreja, ele também sempre foi muito participativo. Você falou que ele comia muito, né? E a gente tem uma foto para poder provar. Cadê a foto? Desde sempre. Isso, olha que bebezão. Olha as dobrinhas do Pedro. Isso aí foram todas as latas que o Pedro Sessão do Rio é aqui em Minas também, na Non. É porque na Non não tem mais. Ah, Não existe mais, mas devia ter aqui também. E ele tinha quantos anos aí, mais ou menos? Aí ele tinha 6 meses. Nossa, ele era grande. Aí ele tinha 6 meses. Isso que é mais impressionante, que com 6 meses já tinha consumido isso tudo de lá. Porque também eu não amamentei assim muito o Pedro, entendeu? Eu consegui amamentar ele só até 2 meses. Então, eu comecei, né, cedo. muito louco. A gente até brincava, olha, daqui a pouco, eu falava com a minha mãe, a gente vai fazer a mamadeira dele na garrafa de Coca-Cola. Porque ele era muito guloso. Ele era muito guloso. Crescendo, a gente ficou sabendo, e acho que a pastora Adriana já contou pra gente que ele sempre teve essa veia empreendedora, né? Que aí ele montou uma loja na garagem. Isso o Marcelo pode contar melhor. Vai, pastor. Na verdade, ele tem essa veia de empreendedor e ele queria fazer uma barraca de doce, né? Nós compramos literalmente uma banca de camelô para eles, aquelas que vem pré-montada, né? Pré-moldada, já pré-pronta, né? E ali montamos ali na frente de casa, colocou bala lá para vender. Sempre foi assim desde garoto e também com uma veia de professor, né? Sempre também as brincadeiras sendo professor e empreendedor, né? Trazendo até os dias de hoje, não é diferente. Ele fazia, eu acho que você não vai falar muito nesse não, Pedro. Ele fazia, assim, na calçada, ele colocava tijolos, né? E colocava, assim, uma madeira grandona e colocava os amiguinhos dele tudo ali sentado e ele que era o professor. Ele fazia, assim, tipo uma sala Ensinando de os aula. ursinhos de pelúcia. Sim, só que o mais importante também, né, que ele sempre queria ensinar a Bíblia. Sempre ele tinha algo, assim, da parte, né, da Bíblia, assim, também para ensinar. Não era só coisas Sempre assim. foi crente, aleluia. Esse negócio de empreender, eu lembro de umas histórias engraçadas que foram várias fases, né? Eu lembro que teve época que eu levava para a escola bala, como é que fala? Batom da Garoto, e era proibido vender na escola. E eu vendia de forma... Você botava dentro da mochila. No condomínio que a gente morava, tinha uma locadora. E teve um período que foi a transição das fitas VHS, que chama, para DVD. Então eu fui comprando as fitas VHS que a locadora estava vendendo, porque eles estavam substituindo tudo por DVD. E aí eu montei meio que uma locadora na nossa casa para a gente alugar filmes, né? Muito legal. E eu lembro muito também de um período que eu juntava papelão, juntava ferro, juntava papel, latinha, até carro já guardei na feira. Tinha uma feira perto da nossa casa todo sábado, uma feira de uma rua assim inteira. E aí ele chamava 2 amiguinhos dele que moravam em frente, né? E iam guardar carro. Eu fiquei sabendo isso muito tempo depois. Anos. Não, ele devia ter uns 9, 8 anos por aí. Gente. Eu fiquei sabendo de muito tempo depois. Vendia sanduíche natural e guaraná natural também, né? Também, na feira. O negócio era vender. O que você fazia? Guardava ou ia O primeiro dinheiro que ele ganhou, não, você comprou presente pra gente.
Você comprou o presente e foi tão legal isso, que o primeiro presentinho, sabe aquelas louças assim que tem escrito uma frase? Sim. Aí estava escrito assim, mulher virtuosa. Pra mim. Mas ele deu pro Marcelo, deu também pra minha mãe, pro meu pai. Muito legal. E como é que foi, assim, quando você e o pastor Marcelo se conheceram? Conta um pouquinho da história pra gente. A gente sabe algumas coisas e eu lembro até de um acampamento, do último acampamento que teve, que vocês deram testemunho, e é muito legal. E aí a gente queria saber um pouquinho, compartilhar um pouquinho dessa história pra quem tá assistindo Sim. a gente. Na verdade, eu conheci o Marcelo, eu era vendedora da loja dele. E aí a gente começou, né, a se conhecer ali, mas nada assim muito sério, porque nesse tempo eu não tinha conhecimento, né, de Jesus. Eu ainda não tinha aceitado a Jesus. E aí a gente só saía, mas não tinha nada muito assim sério. Mas aí a mãe do Marcelo, ela tinha uma loja, duas lojas assim depois, né? Porque era uma galeria e aí tinha várias lojas e uma dessas lojas era do Marcelo e a da mãe do Marcelo e do pai do Marcelo. Ela ia todo dia à tarde, que ela ia levar um cafezinho, né? E falar de Jesus para mim, né? Para todos os vendedores ali que o Marcelo tinha na loja. E até que um dia ela fez um convite para mim poder participar de um culto. E foi muito legal nesse dia. Mas como eu conheci o Marcelo mesmo, o primeiro dia que eu conheci o Marcelo não foi trabalhando na loja dele, foi num pagode. Foi num pagode que eu conheci ele. E aí, depois de um tempo, eu fui trabalhar na loja dele. Ele era afastado da igreja, né? Aí ele fala que quando ele te viu no pagode, o Espírito Santo disse pra ele que você... Deixa ele contar essa história. Exato. Conta aí, amor. Foi literalmente isso. Eu tava lá, né, falou que tava num pagode, eu não gostava disso, mas um amigo meu me chamou, eu acabei indo. E lá eu a vi, né? E no momento que eu vi, realmente o Espírito Santo falou comigo que ela seria minha esposa, e eu falei que conversei com Deus ali, fui embora, e alguns meses depois, uns 8 meses depois, ela foi ser minha funcionária. E aí aconteceu isso. Na verdade, ela me assediou lá na empresa. Meu Deus! Não, Marcelo. Né? Mas é porque Deus tinha um propósito, um plano. E aí nós começamos, o Pedro era bem criancinha, né? O Pedro Tinha 6 anos. de idade, depois ele foi no aniversário, teve o aniversário de 7 anos. Isso. Né? E nós fomos nos relacionando. E até... Quando o Marcelo foi no aniversário do Pedro de 7 anos, foi quando a gente realmente decidiu ser mais sério, né? De namorar. Porque durante esse tempo, né, mais ou menos quase um ano, a gente ainda só assim ficava, né? E como que foi esse primeiro contato, assim, com o pastor Pedro? Você lembra disso? Foi no aniversário de 7 anos. O Pedro estava lá no aniversário, foi no primeiro dia que o Marcelo conheceu o Pedro, foi nesse aniversário de 7 anos. E aí o Pedro estava lá brincando, né, e tudo, mas foi tranquilo. Porque a gente também começou, né? Aí eu fui nesse culto que eu estava falando aqui, que a minha sogra me convidou. E o Marcelo, ele até, na princípio, ele falou assim, não vou não. Aí nesse dia eu falei assim, olha, se você não for, eu vou sozinha. Aí ele foi e falou assim, então tá bom, vamos, mas a gente vai levar o Pedro também. E aí começou a nossa vida, né? Assim, dentro da igreja. Tem um episódio interessante, né, mãe? Porque até então eu não conhecia também muito bem a minha história, né? Isso. Que aí é uma parte assim... Sim, verdade. Eu nunca tinha sentado com o Pedro, né, para contar sobre a história dele. E aí, quando eu comecei realmente a namorar o Marcelo, ele chegou para mim e falou assim, olha, primeiro também que eu não falava com meu pai. Eu tinha um tempo que eu não conversava mais com meu pai por uma situação que aconteceu e aí eu parei de falar com meu pai. E aí o Marcelo falou, olha, para a gente continuar a namorar, você vai sentar com o Pedro e vai contar toda a história dele e também você vai
voltar a falar com seu pai, porque não vai ter como nem a gente continuar esse namoro, porque você tem, né? Precisa contar a verdade, né? A história do seu filho e também voltar a falar com seu pai, perdoar, ter esse momento de perdão. E aí, Deus, um dia, quando eu contei para o Pedro, foi assim, foi de Deus mesmo. Ele tinha só 7 anos, 6 anos mais ou menos, e ele entendeu. Ele já também conhecia o Marcelo, né? E ele entendeu. Foi assim, eu achei que ia ser mais difícil, mas não foi difícil. Foi bem assim, tranquilo. E com meu pai, o Senhor assim movimentou lá um dia, e aí foi nesse dia que eu pedi perdão, entendeu? Porque eu estava resistente mesmo de pedir. E aí, nesse dia, eu falei, é hoje, então aí... E foi muito bom, porque aí minha irmã também não falava, minha irmã do meio, com meu pai, e nesse dia a gente voltou a falar com meu pai. E a história da nossa vida, né, da nossa família, ela foi mudando, né? Eu lembro muito desse dia, assim, que a gente conversou, né? Lembro do ambiente, lembro da gente sentado ou no sofá ou numa cama, né? E foi um momento, assim, bem emocionante, né? Porque eu também não tinha, muito novinho, criança, não tinha muita ideia, assim, porque o meu pai biológico eu nunca o conheci, né? Mas eu não tenho memória de eu sentir falta ou de eu pensar nisso. Normalmente essas datas comemorativas de Dia dos Pais ou essas coisas assim, até em atividades da escola, não era uma ausência assim que eu percebia. Mas depois, né, que Marcelo e minha mãe se casaram, e o Marcelo sempre ocupou muito, né, esse lugar. E passou a ser essa referência, assim, paterna para mim. E, como minha mãe falou, a partir desses eventos, Isso. a história da nossa família foi sendo transformada, né? Isso aí. Eu lembro também quando a gente casou, né? O Marcelo falou assim, o Pedro vai morar com a gente? Aí eu falei assim, lógico que ele tem que ir. A gente, né, tá, né, começando uma família, ele é o nosso filho, ele vai ter que ir. Aí o Marcelo, não, Adriano, você tem que perguntar para ele, porque ele até hoje ele morou com seus pais e você e suas irmãs. Então você tem que perguntar para ele, você tem que falar para ele se ele, né, vai querer ir e falar que o quarto dele tá lá, que a gente vai arrumar o quarto dele, preparar o quarto dele. E aí também esse momento foi bem assim emocionante, né, que aí o Pedro quis. Foi morar com vocês. Muito Que legal. Você tem a sua visão, assim, pastor Marcelo, desse momento, dessa conversa com o Pedro? Foi bem assim, como ela falou, né? Eu já conheci o Pedro antes, que ela falou que conheci nos 7 anos, mas não, porque, como eu havia falado, Deus já tinha falado para mim bem antes que nós iríamos nos relacionar e casar. Então eu já conhecia o Pedro, ele já ia lá na loja de vez em quando com a minha sogra, né? Então eu sabia quem ele era e eu analisava toda essa história, vendo como era essa realidade dessa família, dessa casa. E Deus foi me dando estratégia, foi me dando sabedoria daquilo, como eles falaram, né? Que não é normal isso, né? Nós éramos muito novos. E Deus foi dando sabedoria e estratégia para a gente chegar onde nós chegamos, onde nós estamos hoje. Nesse caminho, né, não foi fácil, foi meio conturbado no começo, né? Eu estava fechando um negócio, então as coisas não estavam bem economicamente para mim, e a Isabela já estava chegando. Então foi muito difícil no começo. Mas tratar com o Pedro, trazer o Pedro para casa, sabia que ele ia ficar com a gente, mas sempre respeitando a minha sogra, respeitando aquele ambiente que ele vivia, até isso virar uma realidade familiar para a gente. Então, foi um tempo difícil, mas foi um tempo muito bacana de mover de Deus, onde Deus falava muito, onde a gente
Na nossa casa tinha um ambiente de graça, de favor, a igreja sempre dentro da nossa casa. A Isabela, bem bebezinha já, ela crescendo nesse ambiente, com um irmão que tomava conta dela, porque a gente saía, a Adriana trabalhava, e aí ele tinha que ficar com ela. Com a minha mãe, tá, A gente? mãe também, né? Mas, então, esse era o nosso ambiente, onde Deus colocou a gente. Foi um tempo muito bacana, de muitos desafios, mas foi muito legal, né? O Pedro, lá no Rio de Janeiro, lá não é a CEMIG, lá é a Light. E como a gente vivia muito problema financeiro, estava vivendo muito problema, e o nosso muro era A alto. gente recebia a cesta básica da igreja. O Sim, muro teve era um alto, tempo. né? Da nossa casa era bem alto o muro, então não tinha acesso à rua. Aí ele vinha do colégio, que era próximo andando, ele não tocava a campainha pra gente abrir, ele gritava, Light! Tipo assim, vou cortar a luz. Né? E aí a gente, ô Pedro, para com isso, por causa do vizinho, né? E chegava o funcionário da companhia elétrica, Light, ele costumava gritar, Light! E geralmente era para cortar a energia. Cortar a luz. Mas Não era pra assim, marcar. assim, também até nisso, né? Deus sempre tinha a provisão, né? Não deixava cortar a luz, que sempre Deus enviava, né? A provisão, né? Recurso. Sempre se cortava, era rápido, né? Muito, Uma vez o rapaz chegou lá para cortar, a Isabela deu um sorriso pro rapaz. Foi. Ela era bem Eu falei assim, moço, não corta a minha luz, não. Olha só, ela gosta de um ar-condicionado, porque lá no Rio é muito quente, né? Aí eu falei, olha só. Aí a Isabela lá no berço, toda sorridente. Aí o homem não cortou. Mas assim, sempre Deus, ele honrava, sabe? Por mais que a gente passava por essas experiências, né? De dificuldade financeira, mas Deus sempre honrava, a gente nunca faltou nada. E até, como o Pedro lembrou, há algum tempo a gente também dependeu da cesta básica da igreja. E a igreja sempre também, assim, nunca deixou de nos honrar ali, de apoiar, né? De estar sempre ali enviando recursos mesmo, sabe? A mãe do Marcelo, principalmente, meus pais ajudaram a gente. Tanto é que quando a gente casou, eu e Marcelo, a gente não tinha casa. A gente casou sem casa. Sim, de verdade. Uma semana, a gente tinha um cachorro. A gente ganhou um cachorro da nossa madrinha de casamento. E uma semana eu ficava na casa do Marcelo e o cachorro. E a outra semana o Marcelo ficava na casa dos meus pais, né? E o cachorro. E aí, depois desse tempo, a Pipeline, o nome dela, nossa primeira cachorra. Aí, depois desse tempo, o meu pai chamou o Marcelo para conversar, e aí ele comprou uma casa, né, pra gente morar. E assim, Deus, ele, por mais que a gente passava, né, dificuldade, mas Deus nunca deixou de suprir as nossas necessidades. O Pedro e a Isabela sempre estudaram em colégio particular. Marcelo trabalhava muito para pagar o colégio da Isabela e a minha mãe pagava o colégio do Pedro. Sempre Deus enviava alguém, né, para ajudar, ou então realmente ele supria. E eles nunca iam sem o material, sem o uniforme. Nunca foi assim. É muito Por legal. mais que a gente Muito legal ver, né, que quando Jesus ele entra na história, muda na vida de tudo. uma pessoa, muda completamente, né? Muda a família. E mesmo passando por apertos, né? Ele nunca desamparou, ele sempre proveu. E isso é muito legal. E vocês falaram um pouco da Isabela, a gente quer falar um pouquinho da chegada da Isabela, de como que era esse relacionamento, assim, porque às vezes a gente enxerga o pastor Pedro como pastor Pedro, mas ele também é filho e ele é irmão, né? E a gente sabe que irmão, assim, tem aquelas implicâncias, aquelas coisas assim, brincadeirinhas. E aí a gente queria saber um pouquinho assim de como que Eu ou a Isabela que vai contar? Deixa a Isabela, tá caladinha. Eu não me lembro muito bem, assim, quando eu nasci, né? E até porque é uma diferença de 8 anos entre eu e o meu irmão. Mas eu não lembro da gente brincando, assim, muito. Mas eu lembro que a gente se implicava demais. Então, ele era implicante, muito implicante comigo. Me prendia, cuspia em mim. Eu lembro dessas Que coisas. isso. Agora, de brincar, não lembro muito, não. Tem um episódio, Belinha, que eu fingi que eu... Deixa só mais um pouquinho pertinho da boca, Belinha. Que
Eu fingi que eu tava sangrando, como é que foi? Nossa, a gente fingiu ficou que tava sabendo desse morto. episódio. Foi, gente. A gente estudava em escolas diferentes. E aí o Pedro, eu acho que ele estudava pela manhã. E aí a minha avó foi me buscar na escola de tarde. E aí quando a gente voltou, meus pais estavam trabalhando. Quando a gente voltou, o Pedro tinha pegado uma faca gigante desse tamanho aqui. Pegou o ketchup na geladeira, colocou no corpo dele todo o ketchup, pegou a faca, colocou assim no peito e deitou no chão. Aí quando eu cheguei na escola, ele tava deitado no chão com ketchup e a faca do lado. Eu falei assim, pronto, meu irmão morreu. E aí eu fiquei muito desesperada, até eu entender que aquilo ali era uma brincadeira. Não. Foi... A melhor parte é a cara dele, tu super satisfeito com a história que ele teve. Pois é. Consegui. Deixei a Isabela cair da cama com o rosto no chão. Mas o Ela- Pedro, assim, sempre foi muito carinhoso com a Isabela. Isso aí foi assim, mais quando a Isabela era maior, né? Então aí tem coisa de criança, gente, de irmãos, a gente, né? Tem até que deixar um pouquinho, né? Para poder ter uma história para contar. Mas assim, o Pedro, ele sempre foi muito carinhoso com a Isabela. Quando a Isabela nasceu, a gente achou, né, amor, que ele ia ficar com ciúme. Ele até ficou, mas é uma coisa assim normal. Foi nada de querer bater na Isabela, algo assim. Não, ela não, entendeu? Não teve nada disso. Ele gostava de participar sempre, sabe? A gente fez até um chá de fraldas, né? Eu até tenho essa foto e ele tá lá querendo tirar as fotos com os pacotes de fralda da Isabela. Ele colocou debaixo do braço, debaixo Tem foto das disso, né? Pode pernas. colocar aí pra Ele gente. sempre querendo participar, né? Olha Também. Cadê? Os pacotes de Ah lá, fralda. isso, olha lá. E olha aqui os aniversários. Sempre ele estava ali querendo tirar foto. Ele era aniversário dele, no caso, né? ali e é de 10 anos, verdade. Mas ali também, ó, Belinha. Mas Aquele ali é de 1 ano. nessa foto aqui que tá só ele e a Isabela, a Aham. gente acha o Pedrinho parecido com o pastor Pedro, mas É. a Isabela aqui, Também. ele tá tudo a cara igual. dela. Tudo igual. É Mesma parecido forma. mesmo. Isso aqui é Mesma aniversário foto. de 4 anos, aquele ali, De 1 ano, a Belinha da Arca de super Noé. novela de É. 1 ano do aniversário da Belinha. E o seu de É 10, a ó. franquia certinha. Agora, o Pedro, ele era um animador das festas da Isabela. Tem foto disso. Ele amava se vestir de palhaço. E Aí não, tem mas foto disso. Olha isso aqui é na festa dele, mas da Ah. Isabela também, ele era o animador. Ele chamava as crianças e falava, vamos lá brincar. E ele fazia lá as dinâmicas com as crianças, entendeu? A Isabela achava isso o máximo. ela dava maior moral pra ele, assim, sabe? Ela já contava com isso, entendeu? Era muito assim. Tem uma foto também. E mas o não sei palhaço se- tem um motivo? Só. Não, gosto. Era a festa do palhaço, né? Eu sempre gostei de palhaço. Eu dizia que eu ia estudar em Niterói. Em Niterói? No centro do Rio, na Praça da Bandeira, tinha uma escola de circo. E aí eu dizia que eu ia estudar nessa escola de circo, que eu ia ser palhaço. Sempre gostei de me fantasiar de palhaço. Aquele ali era o palhaço carequinha e aquele ali é um outro palhaço lá. O cabeludo. Palhaço cabelo. Palhaço do chapéu. Palhaço carequinha foi um palhaço famoso O aí mesmo palhaço. no Isso. Brasil. Já tem mais uma empresa que você pode abrir de animação de festa. Isso. Fantasias de palhaço específica para palhaço. Então você queria estudar na escola de circo, né? Mas no fim das contas você ficou em dúvida entre política e o ministério pastoral. Fala um pouco mais sobre isso. Gostei de política, né? E tem umas histórias, né, que a família conta, que nas festas, assim, eu subia ou nos bancos ou cadeira, fazia discurso. E aí as pessoas diziam, esse menino ou vai ser político ou vai ser pastor. E foi muito engraçado isso, mas eu sempre gostei de política. Adolescente, até criança, assistia TV Senado, TV Câmara, CPI. E aí eu falava que com 16 anos de idade eu ia tirar o título de eleitor e com 18 anos eu ia me candidatar a vereador. Mas é algo que eu sempre gostei mesmo. E até hoje, né? É um assunto que eu me interesso.
Muito legal. Só que não tendeu para o lado da política, né? Você recebeu o chamado pastoral, para o ministério pastoral, e a gente queria saber um pouquinho de como que é. A gente tem umas fotos também de você quando você era mais novo na igreja. Com a Bíblia. Ele fazia questão de levar a Bíblia. Olha o tamanho. dessa Bíblia. Isso. Esse tamanho. Ali foi um retiro de carnaval e ele também tinha já isso, sabe? De chamar as pessoas, sabe? Para estar ali conversando. Ele sempre foi muito assim também de estar perto. Ali foi no Ministério de Louvor, que ele também servia nesse ministério, né? E ali era o dia de ensaio. Fala um pouquinho, amor. E tá olhando. Nessa época aí o Pedro tinha mais ou menos tinha 13 anos ali, aproximadamente, né? Ali não, logo depois do batismo ali, devia ter uns 10, 12 anos, né, Pedro? Aquela ali. Por aí. Eu acho que A da Bíblia é são grande. 12. Então, realmente o Pedro sempre tinha um chamado. Desde criança ele teve um chamado, né? Desde o dia... Eu creio que Deus ele já planejou o nosso relacionamento, né? Por causa de um chamado para nossa família, para nossa casa. Lógico que a gente não entende isso no começo, a gente não entende. Ninguém entende, a família não entende. Talvez desse grupo aqui, a pessoa que mais abriu mão da vida não foi eu, a Adriana, e nem o Pedro, foi a Isabela, porque todo o investimento, né, que teve que ser feito na vida do Pedro foi um tempo de sacrifício para a vida da Isabela. Talvez ela que sofreu, talvez não. Eu tenho certeza que quem sofreu mais, né, que mais sofreu foi a Isabela. Né, mas Deus vai recompensar tudo isso e já tem feito isso. Eu reconheço isso e investir nesse chamado desde criança, desde o dia que ele foi batizado com o Espírito Santo. É uma história bem bacana, porque o Pedro foi batizado com o Espírito Santo, eu lembro claramente desse dia, e a Adriana, ela não tinha o entendimento do que eram as coisas de Deus, o espiritual. Então, quando o pastor encostava no Pedro e soprava nele, que ele caía no chão, a Adriana pensava que estava matando o filho dela. Estão matando meu filho. Queria bater no pastor, né? E ele voltava, quando ele voltava, eu pegava ele e o pastor, às vezes, logo depois, falava: quem quer mais uma porção do Espírito Santo? Ele ia lá na frente, eu vou lá. Voltava e ele caía novamente. E nesse dia foi muito marcante, porque foi dois extremos. Um, que a Adriana ficou desesperada, e o outro, que o Pedro teve um encontro maravilhoso com o Senhor. E quantos anos que ele tinha? 8 anos de idade. Mudou a vida dele, mas mudou a nossa história também, porque ele ficou falando em línguas aquele tempo todo, a noite toda. E foi a primeira vez que também a gente teve, né? Eu, pelo menos, quando o Marcelo fala ali, né, que eu queria, assim, matar, é porque, na verdade, eu nunca tinha visto isso, entendeu? Eu estava começando a ter uma vida, né, com Deus. Então, eu não tinha visto ainda esses moveres, sabe? E aí, quando eu estava grávida da Isabela, e quando aconteceu isso, eu fiquei muito chateada. Eu fiquei chateada com o Marcelo, eu fiquei chateada com o pastor, que era o meu pastor também, porque foi ele que quis que o Pedro fosse, né? Chamou o Pedro, né? Chamou a gente, fez o convite. Fiquei chateada com a mãe do Marcelo, porque ela também estava nesse movimento aí. E fiquei chateada, né, com as pessoas da igreja. Aí eu lembro disso, eu lembro muito bem, que eu falei assim: eu vou embora agora. O que estão fazendo com meu filho? Eu vou embora agora. E aí eu saí, deixei todo mundo e falei assim: vou deixar todo mundo aí. Aí saí, só que as irmãzinhas perceberam. E aí ela foi atrás de mim, lá fora, já na porta. Aí foi me explicando: volta, você vai entender, isso é porque você não está entendendo ainda, volta, isso aí, com certeza depois você vai ficar muito feliz que está acontecendo isso com seu filho. E aí foi aí que eu voltei. Só que o Pedro, ele foi até em casa orando em línguas. Tanto é que ele sentava no banco de trás e ele descia assim, ó. Ele não conseguia nem ficar... ele escorregava, ele não conseguia ficar sentado. E foi até o dia seguinte, né, amor? Ele teve
noite bem intensa do Espírito Santo. Foi bem cheio. E isso mostra, né, o chamado, aquilo que Deus tinha, aquilo que ia acontecer, né? Mesmo que a gente não entendesse ainda, mas que a gente queria colaborar para que essa realidade Isso. Viesse a existir, tendo fé, acreditando, investindo, sacrificando, e fazendo todo o esforço possível, né? E aí, quando ele foi batizado, né, nas águas, ele também teve uma experiência com o batismo, né, no Espírito Santo. E aí, quem estava lá eram meus pais, que a gente convidou. E ali, para mim, aquilo ali já estava normal. Para mim já não foi tão. Tem fotos dele, Tem, né? do batismo da... E pro meu pai não foi normal. Meu pai ficou também, teve a mesma reação que eu. Sim. A gente teve que depois explicar. Ele foi batizado numa cachoeira, né? Foi uma cachoeira mesmo? Isso, uma cachoeira. Muito legal. Era uma cachoeira. Aí tinha 8 anos também? Não, aí ele já tinha uns 11 anos, né, Pedro? Não, tinha Uns 11 anos. Não, era mais velho aí. Era não, Pedro. Tinha 9 anos. Olha lá você lá, ó. Hã? Tinha 9 anos. Eu acredito que tinha uns 11 ou 12. Marcelo. Foi sim. Bastante tempo É. depois. E foi na cachoeira. Legal. E pastor, É porque parece que o Pedro ele esperou a Isabela, porque ele é bem pequenininho, ele não cresceu muito assim, ele era bem pequenininho. Assim, a Isabela, você vê que ela chega nos 3 anos e ele tá com 10, mas parece que eles não são muito distantes de diferença. Então parece que ele deu uma esperada a ela assim, pra ficar meio igual. Deve ficar igual. Então, Uma tá vendo? coisa assim que eu vi muito nos meus pais é que eles sempre realmente investiram, tanto na minha vida como na vida da Isabela, na nossa vida espiritual, né? Então, a gente sempre viveu a vida da igreja, apesar das dificuldades, porque nós começamos a congregar na Igreja Metodista da Taquara, foi onde eles casaram. Isso. E quando a gente foi para outra igreja... Nós fomos batizados lá, né? Isabela devia ter quantos anos? A Isabela, quando a gente começou aí, bebê, ela foi apresentada. Quando nós saímos de lá. Ah, não lembro. Mas, enfim, não tinha carro na época. 10 A gente anos. ia de ônibus, tomava café Sim, da manhã na padaria sim. e tinha todo... era uma distância assim considerável da nossa casa até a igreja, mas éramos envolvidos com tudo, né? Escola dominical, os cultos durante a semana, EBF, né? Escola Bíblica de férias. E aí depois, essa igreja que nós congregávamos plantou uma igreja na freguesia, que é o bairro onde nós morávamos. Então eram mais ou menos umas 20 pessoas que começaram essa igreja nova, uma congregação, e aí lá fomos nós, e a gente viveu ali durante muitos anos. Então eu e a Isabela, a gente foi crescendo sempre nesse ambiente. Então, e isso é uma coisa que eu trago até hoje, né? Hoje com o Pedrinho. Ele nunca é uma desculpa para nos envolvermos na vida da igreja. Nós sempre levamos ele conosco em tudo aquilo que a gente faz, porque foi algo que a gente viveu. Então, eu e a Isabela, nós crescemos. Vocês iam para congresso da Casa de Davi, tudo que tinha de conferência. Isso. Até a Isabela, bebezinha, você e a Isabela. A gente dormia às vezes, quando tinha assim, uma conferência, né, que poderia dormir na igreja, a gente dormia. Isabela, bebezinha. Eu lembro que a gente ainda ficava trocando fralda da Isabela. Era bem assim. Foi... a gente viu o seu batismo nas águas, né? Foi a partir daí que você começou a perceber o seu chamado pastoral? Ou foi mais adiante? Ou foi antes disso? Eu não consigo perceber assim exatamente o momento. Eu creio que foi um processo assim. Essa experiência do batismo com o Espírito Santo foi muito forte para mim. Eu brinco, né? E é a sensação que eu tive, que ali eu fiquei realmente estragado para qualquer outra coisa que não fosse cumprir o propósito de Deus para minha vida. E ali eu fui marcado, eu comecei a perceber que Deus realmente tinha algo para mim. Mas toda a nossa infância foi nesse ambiente da vida da igreja. Então, a minha infância, adolescência era casa, escola e igreja. Nós amávamos isso.
Então, eu era o líder, né, dos adolescentes na igreja, era do Ministério de Louvor, Ministério de Oração, Ministério de Evangelismo, né, servia no Ministério com Crianças, que a minha mãe liderava. A nossa vida era a vida da igreja. Então, eu sempre amei aquele ambiente, edificar a igreja, e nesse período de definição, terminando o ensino médio, e aí eu fiquei um pouco nessa crise, né? Porque eu amava, por exemplo, história. Eu tinha dúvida, né? Se ia fazer faculdade de história ou de direito, ou se eu iria seguir fazendo a faculdade de teologia. E aí o Marcelo, eu lembro que ele foi muito, né? O Marcelo e a minha mãe, eles foram chaves assim nisso, para me encorajar a realmente seguir o meu chamado e me preparar para cumprir o meu propósito, para cumprir o meu chamado. Na verdade, eu e o Marcelo, a gente já sabia mais ou menos isso, né, amor? Tanto é que quando ele falava que ia fazer faculdade, a gente não ficava falando assim, dava muita força, não. Entendeu? A gente deixava ele e a gente falava, vamos ver até onde isso vai. Porque a gente sempre, assim, né, lá percebia, sabe, que ele ia realmente, né, para esse caminho. Mas, assim, a gente não dava, assim, muita força para ele fazer uma faculdade, não. Entendeu? A gente dava mais força para ele participar de congressos, tudo. A gente fazia de tudo para ele participar. Agora, assim, para ele entrar numa faculdade, a gente não conversava muito sobre isso, sabe? É isso que eu tô querendo. Nós somos muito marcados, assim, né? Isabela tem a mesma experiência de acampamento de adolescentes, acampamentos de crianças, né? Encontros de adolescentes. E foi um momento, assim, que a Igreja Metodista no Rio investia muito nisso, investe até hoje. Mas eu tive muitas experiências com Deus, viagens missionárias, né, Isabela? E uma delas foi até que eu conheci a Anaile também. Isso aí, spoiler. Mas sempre fui muito marcado assim. Agora, teve uma ocasião em que a esposa do nosso pastor da época me entregou um folder que era do Carisma, que eu não tinha a menor noção do que era o Carisma, que era o seminário da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte, que eu conhecia a Lagoinha só pelas gravações do Diante do Trono, as gravações de DVD ou de fita VHS, que eu ficava lá imitando o André Valadão nos espontâneos, né? E aí eu lembro que ela entregou aquele folder e disse: invista no seu chamado. E aquilo queimou assim no meu coração. Muito legal. E como que foi essa decisão de vir para BH? Você veio primeiro sozinho, né? E depois de um tempo veio todo mundo. E como foi assim esses dias de seminário que você estava sozinho? Aí foi uma outra decisão importante, porque nós ainda estávamos num período financeiro crítico. Não teria como eu ser mantido em Belo Horizonte, hospedagem, alimentação e o próprio seminário. E aí nós entramos num propósito de jejum e oração, a nossa família, a nossa casa, e fomos conversar com os meus avós. E eu lembro até hoje também desse momento, na sala, na mesa de jantar da casa deles. E aí eu compartilhando nessa direção, esse desejo, esse chamado que queimava no meu coração, mas não querendo apenas o apoio deles, mas também o patrocínio deles, né? Eu lembro muito do meu avô dizendo, eu não esperava outra coisa de você. E aí foi quando ele se disponibilizou e se comprometeu. E ele que praticamente me bancou durante os 2 anos de seminário, tanto alojamento como as mensalidades, alimentação. Eu fui muito novinho, eu tinha 17 anos, fui morar no alojamento. Eu cheguei em Belo Horizonte no dia 31 de janeiro de 2006. O que ele falou, Marcelo, pra gente? 2007. Ele falou o quê? A gente falou, como que você tá se sentindo, Pedro? Ele falou o quê, amor?
Tô se sentindo como se eu estivesse no acampamento. Aí o Marcelo, tu vai ver esse acampamento. Vai ver. Na verdade, nessa situação, nessa época, né? A minha vida, nossa vida, o Pedro falou de uma situação. A nossa vida já tinha mudado bastante, nossa vida financeira, mas nós não teríamos condições de fazer isso sozinho, de enviar o Pedro para cá sozinho. Foi quando meu sogro, nós tivemos essa conversa, meu sogro se disponibilizou a pagar o seminário para ele e todas as outras despesas, eu e a Adriana, a gente estava fazendo esse esforço, né, sobrenatural, porque a Isabela já era grandinha, já tinha a vida dela, já estava consolidada, que aí tinha o colégio, tinha as despesas da casa, tinha muita coisa. Fazer esse investimento seria muito difícil sozinho. E a presença da família nessa hora, a família inteira, né, todo mundo, na verdade o meu sogro, a minha sogra, nós, os meus pais, todos que poderiam ajudar no tempo, todo mundo entrou com uma porção, né? E isso foi viável durante esses 2 anos que o Pedro participou do seminário. E não foi fácil para a gente, para todo mundo, porque na época era longe, né? Belo Horizonte era um lugar longe para a gente. E não tinha a tecnologia que tem hoje, o WhatsApp, a informação. Então as nossas contas de telefone eram caríssimas, né? Porque a Adriana ficava horas falando no telefone. Então era aquela... Eu lembro que um dia a gente falou tanto, eu e o Pedro, era um domingo, eu lembro disso. E ele falou assim, eu falei, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu acabei de fazer um miojo, eu ia almoçar, ia comer. Aí eu falei assim, então vai lá. Ele, não mãe, vamos falar, depois eu como. Quando ele foi lá comer, não tinha mais nada. Os meninos que estavam com ele comeram. Então, foi um tempo, assim, muito desafiador. Da mesma forma que foi quando nós chegamos aqui. E aí, nessa parte, né, de chegar aqui, quando chegamos aqui, que aí o Pedro já estava formado 1 ano, né? Você já estava 1 ano no Ministério Integral, né? Não, eu tempo formei integral. em 2008 e aí assumi a Igreja Metodista em Venda Nova em 2009. Foi quando eu comecei a ensinar no Carisma e comecei a pastorear na Igreja Metodista em Venda Nova. Dia 1º de fevereiro foi quando eu assumi como pastor, né? Vocês vieram para Belo Horizonte quanto tempo depois? Acho que a gente está aqui. 2 anos depois. Nós chegamos aqui no dia 21 de abril de 2012. Não, 2012? 13 anos. Eu não sei o ano 2012. certo, mas eu sei que tem 13 anos. 2024 Vai fazer- menos 13, quem consegue? Vai fazer... 2011? Vai fazer 13 anos em dia 21 de abril agora, né? Semana que vem. Aham. A gente tem foto até do É. convite de formatura. Ah, é. Olha que legal, Olha aí. pastor novinho. É. Aí tinha quantos anos já? Mesmo corte de cabelo de hoje. Pedro. Ai, Aqui eu tinha 19 anos. 9 anos. A frase de John Wesley ali no início do convite. Uhum. Dá-me 10 homens que nada odeiem senão pecado, que nada temam senão Deus e que nada busquem senão almas perdidas, e eu transformarei o mundo em chamas. Essa frase aí de John Wesley. Aí eu começo dizendo, agora só faltam 9 para transformar esse mundo em chamas. Eita. Doido. É. E ali eu escrevo, ó, agradecendo os meus pais, os meus avós por terem acreditado e investido no meu chamado, a minha igreja e pastores no Rio, a Isabela, minha irmãzinha, eu te amo. E a família Itabira, Que é que era o alojamento, É. que era na rua Itabira. Ah, Que aí eu morei durante 2 anos no alojamento com 20 seminaristas, cada um de um lugar do Brasil. 20 pessoas. Eu era uma... Por isso que o miojinho dele, gente. Podia dar bobeira, Tem então. muita história aí desse período. Tinha que usar roupa social todo dia. Nossa. Então era muita história. Muito legal, gente. Muito bom conhecer mais de vocês, da história de vocês. Tenho certeza que eu fui edificada, com certeza a Também. Gabi e quem tá assistindo também. E agora, para fechar, a gente vai fazer uma brincadeira entre irmãos.
Vamos lá. E aí, Belinha? Qual vai ser? Brincadeira é a quem é mais provável. A gente vai falar uma frase, quem é mais provável de tananã. Aí vocês vão ter que... Mas a gente que vai responder ou são eles? Vocês. Tá bom. Aí você pode falar, sou eu, pode falar o Pedro. Tá. Tá? Preparados? Tudo bem. Primeira pergunta, Gabi. Quem é mais provável de colocar fogo na cozinha enquanto faz comida? Eu, com certeza. Pedro cozinha muito bem. Eu responderia eu, mas aí é só vocês dois que estão brincando aqui. Segunda pergunta. Quem é mais provável de arrumar o quarto só nos feriados? O restante fica daquele jeito. Eu acho que eu. Porque acho que a Isabela é muito mais diligente. Organizada. Você não arruma, né? Bora. Quem é mais provável de esquecer aniversários e datas importantes? Eu também. Eu lembro todos, sei de todos. E lembro ele também. Ainda lembra, e ela ainda lembra. Muito bom. Alguém tem que lembrar, né? Quarta. Qual é o mais provável de ser o mais chorão? Eu sou mais chorona. Puxou o pastor Marcelo. Agora ele vai chorar mais um pouquinho. Mas a minha mãe é bem choronil, né? É. Então só o pastor Pedro que é diferente. Ele chora por dentro, igual a pastora Cássia. Quem é mais provável de acertar o final dos filmes? E aí, Não Belinha? sei. Você? Não sei. Sei. Eu acho que os dois. Será? Não sei. Acho que pode ser. Aquele filme que a gente vê assim, no final vai acontecer, eu sei o que vai acontecer. Meu pai é o mais provável. Isso que eu ia falar. Se fosse entre nós quatro, seria o Marcelo. Quem é o mais provável que fure a dieta? Eu. Pedro. A Isabela é muito mais disciplinada. Sabe, ela tá focadona. Cadíssima. Quem é mais provável de brigar por coisa boba? Eu. Eu brigo por tudo. Eu sou brigona. Eu sou mais provável. Quem é mais provável de ser mais ciumento? O Pedro é mais ciumento. Você acha? Eu acho os dois. Não, Pedro. Eu sou ciumenta assim, com a minha avó. E eu com o quê? Você comigo. É. Ele é mais ciumento. Eu acho os dois. Agora, dos quatro, é o Marcelo. É. Não acho, não. A cara dele. Minha Eu mãe. tenho ciúme da Isabela. Isabela é minha paixão, né? Quem é mais provável de matar aula? Eu. O Pedro é estudioso da família. O Pedro, quando era pequeno, às vezes a gente não tava com uniforme lá, porque ficava, né, lá, às vezes o domingo inteiro na igreja, né, fazendo alguma coisa na igreja. Aí eu não tinha como eu lavar o uniforme dele. Aí eu falava assim, Pedro, não vai pro colégio não precisa não. Aí o Pedro, não mãe, eu tenho que ir. Aí ele ia Você é a mais provável de matar aula, então. de matar a aula? Quem é o mais provável de brigar porque comeram algo que estava guardado na geladeira? Eu acho que eu, né? Não sei. Os dois. Acho que os dois. Eu acho que isso é Eu acho que eles dois... Pode brincar. Não pode. Não, eles dois vão ter que se resolver, porque eu e Marcelo, se vê alguma coisa dando bobeira na geladeira, a gente come. Então, né? toda pessoa que comeu miojo do Quando pastor. morávamos nós quatro, né? Eu sempre brincava. Não dá pra deixar pra depois, não. Tem que comer na hora. Comer, come na hora. Assim, agora você tá sofrendo ela. Ou então você esconde. Eu escondia. Por exemplo, meus pais traziam um hambúrguer no McDonald's e eu não queria. Eu colocava dentro do forno pra ninguém ver. E aí Porque senão a gente comia, eu e o Marcelo. A gente falava assim, vamos dividir? Quem é mais provável de roncar igual um motor? eu não roubo. Eu também não ronco. Então não valeu essa. É. Vamos fazer outra, então. Quem é mais provável de fazer birra? Ser birrento. Eu acho que é a Isabela. Não. Não sei. Os dois. Eu. Os dois... pode ser, ela aceitou, então. E pra acabar, quem é mais provável de rir na hora errada? Na hora que não pode rir, dá um ataque de riso. Nossa. Eu. Mas a gente tem muita história assim.
de muito. da nossa Ah, família, de tem. rir em momentos que não Tem. podemos. A pastora Diana eu já presenciei Tem. várias vezes. Muitas, né, Pedro? Tem uma só última, assim, que eu vou contar. Tá. Vamos fazer uma visita e a pessoa ficou possessa ali, né, de um espírito maligno. Só que ela começou a soltar flatulências. E nós começamos a rir Gente, e não conseguimos aguentar. não, mais expulsão depois. Eu dizia, não, pode ficar à vontade. Mas é muito ruim rir na hora que não pode rir, né? Mas a gente faz isso direto. A gente Muito. fica sem graça, mas é legal depois. A gente se diverte. Muito. Gente, fechamos o primeiro episódio do nosso Mickcast, a edição especial. Foi muito legal o papo. Queria convidar você que está nos assistindo de novo para curtir esse vídeo, mandar, compartilhar. Se você gostou desse Mink, desse primeiro Mickcast, gente, tá muito legal. O segundo episódio, tivemos aí um spoiler que a gente vai falar sobre mais do Ministério do Pastor Pedro aqui em BH, do casamento dele com a Nailin. A gente vai ter aí uma pessoa super especial com a gente. Quero te convidar a aguardar, criar expectativas para a próxima semana, né, Gabi? É isso aí. E se você não segue a gente nas nossas redes sociais, segue lá no Instagram, @minhaigreja-na-cidade. Tira uma foto desse podcast, marca a gente lá, que a gente quer saber o que vocês estão achando de estar aqui junto com a gente. A gente quer agradecer a presença de vocês, agradecer também a equipe, ter uma equipe muito linda, chique, maravilhosa aqui por trás, que está ajudando a gente a fazer tudo isso. E a gente se vê no próximo episódio. É isso. Tchau, tchau.